aí pessoal, sejam bem-vindos mais um dia aqui no canal, o Wellington Silva aqui e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde abordamos assuntos sobre trading de criptomoedas e do mercado em geral. E no vídeo de hoje trago uma reflexão para vocês, como utilizar a análise técnica de forma mais eficiente, como utilizar esses conhecimentos para que possamos tirar ao máximo o lado emocional da jogada, para que possamos operar com frieza e também com mais qualidade. Antes de tudo, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, isso é muito importante esses passos para que você possa continuar acompanhando aqui o conteúdo do canal, toda vez que surgir vídeo novo você vai ser notificado e também para que você aumente o alcance aqui do canal e possa então nos incentivar com essa sua inscrição, com o seu like, para que possamos continuar trazendo esse conteúdo semanal para vocês. Bom pessoal, quais estamos então no gráfico da Ethereum BTC/BTC, aqui no gráfico da Binance, tá? A gente sabe que é muito importante saber usar análise técnica, é muito importante saber identificar certos padrões e utilizar alguns indicadores, porque a partir disso podemos construir estratégias operacionais para poder então tirar o nosso retorno, um lucro, tirar um lucro do mercado de cripto ou até mesmo de outro mercado aí que você esteja querendo operar, tá? Como então utilizar essa análise técnica de forma mais eficiente? Imagine um operador então que opera todos os dias, você faz day trade nas criptomoedas, vamos colocar aqui um gráfico de 1 hora, por exemplo, né? E ele ali é um operador que opera suporte e resistência, né? Toda vez que o preço chega aqui em um suporte, por exemplo, né, o preço bateu aqui nessa resistência aqui em cima, ele vai e ele vende. Se o preço chegar num suporte aqui embaixo, nesse suporte aqui, ele compra e assim sucessivamente, né? Uma estratégia simples, porém não tão objetiva, porque fica complicado definir o que é suporte e resistência. E aí ele faz a análise na hora, tá? Ele mesmo define o que é suporte e resistência, ele faz as análises, identifica os suportes e as resistências, ele define qual alvo vai usar, qual stop vai usar na hora ali. Ele também define qual gerenciamento de risco vai usar na hora, na maioria das vezes. Então, ele acaba tendo que tomar muitas decisões enquanto o mercado está andando, ou seja, no momento que o mercado está andando, decisões ao vivo praticamente. Isso acaba fazendo com que o operador fique um pouco sobrecarregado, acaba tendo que tomar muitas decisões no mesmo momento, e aí claro, essas decisões acabam perdendo a qualidade, essas decisões acabam não sendo tão acertadas assim. Às vezes o indicador claro, o operador com muitos tempos de experiência, acaba conseguindo sim se sobressair, mesmo operando dessa forma. Claro? E um operador que consegue se sobressair operando dessa forma tem lucros muito bons, lucros bem acima da média. Porém, é um método, claro, muito mais difícil de se operar, um método que exige um controle emocional, um controle psicológico muito maior do que o que eu vou citar aqui para vocês. Então temos esse método onde o operador faz todas as decisões, toma suas decisões, analisa se a sua estratégia deu entrada ou não, olhando o gráfico em tempo real. E temos então um novo método, um método que eu venho estudando há um tempo já, que é você operar baseado em estatísticas, baseado em backtests, métodos baseados em modelos matemáticos ou estratégias baseadas em análise técnica, objetivas e prontas previamente. Ou seja, você cria uma estratégia enquanto o mercado está fechado, enquanto o mercado não se move, ou seja, ou até então, por exemplo, você faz uma estratégia para operar no mercado de criptomoedas sempre quando tiver a abertura do candle semanal. Você tem uma semana inteira para preparar a operação, você tem uma semana inteira para fazer as atualizações da sua estratégia, e quando você chega no dia da operação de fato, você está pronto, está tudo perfeito, você faz a operação, não tem segredo. Tá? Isso faz com que você tenha que tomar as decisões que são mais importantes para o sucesso, enquanto o mercado está fora do seu horário de operação. Isso faz com que você tenha mais chance de sucesso, você vai tomar melhores decisões, você vai conseguir previamente definir o ponto de entrada, o ponto de saída, o stop loss e etc. E aí, na hora de operação, na hora de abrir a posição, você já vai saber tudo o que tem que fazer, basta abrir a posição, colocar o stop e o alvo como a estratégia manda e aguardar a operação ser finalizada. Se for uma operação que não tem stop nem alvo, for uma operação que fecha a operação por tempo, por tantos candles depois você fecha, dando lucro no prejuízo, basta aguardar então o fim da operação. Então, vocês veem que esse é um método bem interessante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de estratégias que eu venho desenvolvendo ao longo desse tempo, que operam dessa forma. Eu vou lá, desenvolvo a estratégia, deixo tudo preparado, qual vai ser o stop da estratégia, qual vai ser o alvo, tudo fixo, o gerenciamento de risco que a estratégia vai usar. Chego na hora de abrir a posição, já sei de tudo, já está tudo pronto. Eu simplesmente olho para o gráfico e já sei o que fazer. Eu não preciso ficar
fazendo uma análise, procurando algo no gráfico para fazer as operações. Tá? Uma análise técnica ela serve mais para te dar um panorama, para te dar um conhecimento daquele ativo, para fazer você entender aquele ativo, fazer você compreender mais os movimentos daquele ativo e aí, com base nisso, construir uma estratégia operacional. Tá? Mas para operação, de fato, para construir um setup operacional, para operar no dia a dia, é muito mais complicado e mais difícil, e até exige mais dedicação da pessoa que está buscando aprender, exige que ela esteja mais disposta a passar por um período de perdas, que ela esteja mais disposta a saber que no início ela vai perder dinheiro, é muito mais provável que ela perca dinheiro, para quem sabe no longo prazo ela tenha um resultado. Tá? Já o cara que faz uma estratégia pronta, ele previamente testa a estratégia, sabe qual é o resultado possível daquela estratégia e sabe que quando ele começar a operar, as chances de sucesso de início, sucesso inicial, são maiores do que já começar perdendo, né? Porque ele testou aquela estratégia. Então, dito isso, vou trazer aqui algumas estratégias para vocês. Tenho aqui uma pasta aqui com algumas estratégias prontas para operar praticamente, tá? De início aqui eu tenho uma estratégia que eu fiz para operar na Bolsa Brasileira, tá? Uma estratégia que poderia claramente os princípios dela serem abordados para as criptomoedas, que é uma estratégia que opera baseado aí em price action de dois ativos, tá? O ativo principal é a BOVA11, um índice do Ibovespa, para você conseguir operar o índice Ibovespa, como se estivesse operando o índice Ibovespa. E aí, num backtest aqui de mais ou menos 4 anos, ela teria dado um DD aqui, um drawdown de 13%, né, ou de R$400, e teria tido um ganho ali bem expressivo, 2016, 2017 e 2018, ganhos aí de mais de R$9 por ação negociados, mais de R$10 por ação negociadas, tá? Então é um ganho bem expressivo. A curva de capital não é muito bonita, se a gente colocar aqui, ajeitar essa curva de capital para vocês, aqui dessa estratégia, veremos que a curva de capital ela tem muitas quedas, tá, pessoal? Então tem muitos momentos em que temos nessa estratégia momentos de gain, momentos de loss, momentos de lado, e aí a estratégia segue vencendo ao longo dos anos, tá? Aqui é a base de teste, é a base que mostra a eficiência da estratégia, tá? Na base de treino, olhando lá para trás, vários anos para trás, a gente também teve um resultado positivo, e na conta real, ela teria dado um resultado positivo interessante aí nos últimos meses, nos últimos 2 meses praticamente, seria esse resultado aqui, né? A gente operando aí nos últimos meses, nos últimos 2 meses, de janeiro até agora, fevereiro até agora, se ajeitarmos aqui essa curva de capital, vocês veem que ela permanece com resultado positivo, né? Então, tivéssemos operado aí na conta real ao longo de fevereiro para cá, teríamos tido aí um ganho de mais ou menos R$400, né? Isso operando com 100 ações por vez. Então, é um ganho interessante para quem opera ações, para quem busca operar com essa estratégia. Até em porcentagem, tá? Isso seria aí, vamos colocar aqui para vocês, em porcentagem, seria 26% de lucro em 2 meses, quase 3 meses de operação, tá? Poucas operações, mais resultado eficiente. Então, essa é uma estratégia que eu faço o seguinte: todo final de pregão, no final do dia, eu vou lá, coloco os dados que eu preciso aqui para a operação, aqui embaixo, tá? Coloco os dados aqui na planilha, ela aqui na frente me diz o que fazer, aqui nessa linha aqui, se for 2 é para não operar, se for 0 é para eu fazer venda, para fazer um short na ação, né? E aí, se fosse no Bitcoin, seria do mesmo jeito. Se tiver um 2 aqui, eu vou não operar. Se tiver um 0, eu vou fazer uma venda, fazer um short. E aí eu vim seguindo isso nos últimos 2 meses aí e teria dado esse resultado na estratégia que eu mostrei para vocês, tá? Esse é um primeiro exemplo, uma estratégia que na hora que eu entro para operar, ela já sei se eu vou comprar ou eu vou vender, eu já sei qual stop eu vou colocar, eu já sei qual alvo eu vou colocar, eu não preciso fazer mais nenhuma análise prévia. Toda análise, todo o trabalho que vocês vão ter criando uma estratégia desse tipo, ou uma estratégia baseada em análise técnica que seja objetiva, é simplesmente o trabalho de desenvolvimento, e atualização da estratégia. Na hora de operar de fato, vocês estão com a cabeça tranquila, vocês sabem que a estratégia funciona, vocês sabem que a estratégia tem condições e trazer retorno para vocês, tá? Então é muito importante que vocês criem uma estratégia previamente para que vocês não saiam simplesmente operando, analisando na hora, tá, o gráfico, porque é muito mais complicado, exige muito mais experiência, certo? Então
aprendam a analisar o gráfico, aprendam como funciona cada indicador, principalmente aqueles indicadores mais baseados em volume, em momento, né, em desvio padrão, porque são indicadores que acabam tendo resultados melhores no mercado. Atendam como funcionam esses indicadores e aí tentem criar em cima desses indicadores estratégias lucrativas. Façam backtests, façam testes, testem se essa estratégia realmente é vencedora. Aqui temos uma estratégia de long short com integração. O que é um long short? Você vai comprar um ativo e vender outro ao mesmo tempo, para que você possa ganhar com uma possível disparidade entre os dois, um ruído entre os dois. Os dois costumam se mover mas basicamente do mesmo jeito, e quando um se move mais do que o outro, você entra em long em um, short em outro, ou então entra em short no primeiro e long no segundo, e você esse desvio volta ao normal, você acaba obtendo um lucro. Aqui temos estratégia para operar long short com integração em ativos do Forex, teria dado esse resultado aqui maravilhoso nos últimos anos, tá? Então é uma estratégia que também todo dia, na hora que o candle abre, um candle novo abre, a gente tem aqui os candles de um dia do Ethereum, não é isso? Aqui temos os candles de um dia. Toda vez que um candle desse abrir, mais ou menos às 9 horas da noite, a gente já sabe o que fazer, já sabe o que vai operar, já sabe o que não vai operar. Não precisa saber se tem suporte, se tem uma resistência. Tá? Você pode construir setups, estratégias baseadas em suporte e resistências. Porém, o ideal é que essa análise seja feita de forma objetiva e com o mercado fora do horário de operação. Tá? Vocês vão ter muito mais sucesso, muito mais chance de sucesso. Vocês vão ter claro, operando dessa forma, mais tranquilidade na hora de abrir as posições e menos preocupações com se o preço foi para cima, se o preço vai para baixo. Vocês simplesmente sabem que a sua estratégia no longo prazo é lucrativa e basta aguardar o tempo passar, operar normalmente, que uma hora os resultados irão vir. Tá? Temos aqui mais algumas estratégias, principalmente essas estratégias aqui são para operar bolsa, né, operar no mini índice brasileiro e no mercado de Forex, e para criptomoedas, tá? Tenho também aqui estratégias para criptomoedas, vou mostrar para vocês. Tenho aqui então as estratégias usadas no momento, tá? Tenho aqui uma árvore de decisão para Poloniex, né, que eu estava desenvolvendo uma estratégia baseada em árvore de decisão, operando dessa forma aqui, para um gráfico semanal. Então, uma estratégia que tem um ganho absurdo nos últimos anos, pouquíssimas operações, tá? Uma estratégia muito importante atentar a isso. 70 operações apenas, por quê? Porque é uma estratégia que faz uma operação uma vez por semana, tá? Essa estratégia aqui não utiliza um stop, tá? Ela não utiliza stop e ela tem um alvo em aberto. O alvo dela fecha, você compra na abertura do candle e na próxima semana você fecha a operação e abre outra. Tá? É assim que você vai operando. Você tem que ter um controle de risco baseado na sua conta. Sei lá, quero operar, quero arriscar no máximo $1.000, então coloca $1.000 na conta e vai operando com os $1.000. Se quebrar a conta, quebrou os $1.000, mas quando tem um ganho, o ganho é muito alto. Tá? A gente começou aqui operando com capital bem baixo, chegando a atingir aí mais de $10.000 de gain. Essa estratégia aí do Ethereum. Essa estratégia também é uma estratégia baseada em média móvel, tá? Tem aqui uma média móvel. Tenho aqui a variação do dia anterior e aqui as decisões. Se tal coisa acontecer, coloque sim. Se tal coisa acontecer, coloque não. Eu até tenho um vídeo aqui no canal explicando como é que essa estratégia funciona, disponibilizando para vocês, se não me engano. Tá? Se tiver, eu vou colocar aqui no card para vocês. Aqui temos os resultados, já descontando as taxas, e aqui o resultado da estratégia, começam lá em 2015 até os dias de hoje. Tá, pessoal? Basicamente, essa estratégia eu também trabalho como eu trabalhei ali na da Petro 4, na Bova 11, estratégia da Bolsa. Eu coloco os dados aqui no fim do dia e ela me diz o que fazer. Toda vez que tem um fechamento de candle semanal, coloco os dados e ela me diz o que fazer. Se é para comprar, nesse caso aqui ela diz short, long, no trade. Ela diz exatamente o que fazer, se eu vou operar ou se eu não vou operar. E aí basta eu ir lá na plataforma, comprar ou vender de acordo com o que está aqui e esperar mais uma semana para ver o que acontece, para ver qual vai ser o meu lucro, tá? Basicamente é essa a estratégia, pessoal. Tenho aqui também para vocês, tem aqui a árvore de decisão com stop sem stop, aquela mesma estratégia que eu mostrei para vocês. Tem estratégia aqui baseada para Forex, minha estratégia atual para operar mini índice aqui na Bolsa Brasileira, que também opera na Bolsa Brasileira, teria tido mais ou menos esse resultado aqui nos últimos anos,
uma estratégia claramente vencedora e que eu não preciso ficar analisando na hora do gráfico. Eu faço as minhas análises, eu verifico os viés, está com viés de alta, viés de baixa, mas eu faço isso para desenvolver novas estratégias e não para operar na hora que eu estou fazendo análise, tá? O ideal é que a análise seja feita antes. Se você vai operar com análise técnica, faça uma análise um dia antes, né, do mercado, para ver quais são os melhores pontos para o dia seguinte, para que você possa então tomar a melhor decisão possível, tá? Essa estratégia aqui, comecei operando ela em dia 7 de fevereiro. Eu comecei com um drawdown, começou perdendo dinheiro, tá? E aí depois ela recuperou tudo e agora está tendo um pequeno lucro, né? Provável que hoje eu vá ter um gain também. O índice está caindo hoje, eu estou vendido. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, tá? Uma estratégia também que trabalha dessa forma. Eu fiz toda uma análise aqui dos dados, analisei padrões do mini índice, busquei ativos que tinham correlação, busquei criar variáveis que conseguissem me dizer a chance de tal dia, do dia seguinte, cair ou subir. E aí eu criei essa estratégia aqui. Basicamente foi isso que eu fiz, pessoal. Também dá para aplicar essa mesma lógica às estratégias de criptomoedas. Temos também aqui, por último, mas não menos importante, o modelo de árvore de decisão para operar Ethereum BTC, né? Um modelo que eu criei recentemente, onde eu vou operar Ethereum BTC no gráfico diário, ou seja, uma vez por dia eu vejo se o modelo indicou para comprar ou vender, né? E aí eu olho lá no gráfico, né? Tá legal, tá apontando compra, o modelo eu vou lá e compro e deixo simplesmente passar o tempo, aguardar chegar o momento de vender ou comprar aquele ativo, tá? Então não é algo que eu preciso ficar analisando na hora, é algo muito complicado você ficar analisando na hora para fazer as operações, porque isso acaba tirando de você, colocando nas suas costas, aliás, um peso psicológico muito grande. Isso faz com que você tenha resultados piores, tá, pessoal? Então, se eu carregar aqui esses códigos aqui no R, tá, usando aqui o RStudio para plotar o modelo de árvore de decisão no Ethereum BTC, tá, a gente teria aí uma previsão, ele acerta 49% das vezes, historicamente, tá? Já aqui na base de teste, nesses resultados, num período aí de menos de um ano, ele teria tido esses resultados aqui no Ethereum, tá? Praticamente já descontando as taxas, tá, pessoal? Então, é uma estratégia lucrativa que eu também, claro, isso aqui é algo mais avançado, eu simplesmente venho aqui nesse Ethereum BTC Test e verifico aqui esse Prediction 2017, se aqui está dizendo 1 ou 0. Se for 1, eu vou comprar naquele dia. Se for 0, eu vou ficar de fora. Essa estratégia só trabalha comprado. Inclusive, indicou compra ontem. Eu fiz uma compra ontem. Eu vou fechar a operação hoje no final do dia. Tá, pessoal? Basicamente é isso. Basicamente é assim que eu trabalho nas minhas principais estratégias hoje. Utilizo a análise técnica para analisar o mercado, ver como é que o mercado se comporta, ver quais as chances de termos então uma possibilidade de criar uma estratégia com aquele padrão, e aí crio a estratégia e vou operar com aquela estratégia pronta, bem trabalhada, tá? Não opero de forma alguma analisando na hora, busco não operar analisando na hora. Já operei assim, mas é muito mais difícil, exige muito mais um controle emocional e também você opera como se estivesse a 1000 na adrenalina, tá? Eu acho que o melhor, mais saudável a longo prazo é você trabalhar de forma que você fique tranquilo, que você não tenha preocupações na hora de executar a ordem, você já saiba tudo que você vai fazer. Tá, pessoal? Então, a minha dica para vocês é simplesmente a seguinte: operem sempre buscando realizar todo o trabalho de análise, todo o trabalho de preparação, enquanto vocês estão fora do horário de operações. Tá? Deixem, então, para buscar fazer as análises no dia anterior. Se você vai operar criptomoedas, 1 hora, 2 horas antes, faz as suas análises, deixa tudo prontinho, deixa, se acontecer, por exemplo, aqui no Ethereum, imagine que vocês fizeram uma análise aqui, eu faço uma análise agora, tá? Deixo a análise prontinha, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Já coloco aqui, então, a minha posição altista, dizendo, se o preço chegar lá, eu vou comprar com stop de 2%, alvo de 6%, né? E fica só aguardando isso acontecer. É claro que isso tem que ser testado, tem que ver se funciona, tem que ver se realmente funciona, certo? Se o preço chegar aqui nessa região, comprava, esperava finalizar a posição. Algo totalmente feito antes, algo totalmente pensado antes e não deixado para fazer na hora. Tá, pessoal? Basicamente é isso pelo vídeo de hoje. Espero que o papo tenha sido útil para vocês, que vocês consigam tirar algo disso, que vocês consigam assimilar isso
e começar a trabalhar, a fazer análises antecipadas do mercado, ou então a criar estratégias que antecipem essas análises, antecipem o momento de entrada. Por exemplo, naquela estratégia minha de mini índice, eu sei um dia antes o que eu já vou fazer no dia seguinte. Isso tira muito o peso psicológico, e eu também já sei que a estratégia funciona a longo prazo, então eu não fico preocupado quando ela leva um stop. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui no canal, se inscreva se você ainda não for inscrito e nos vemos então amanhã com a análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time.